Aí, seja bem-vinda. Olá, boa Olá, noite. olá. Estou dizendo aqui, né, da importância dessa temática, né? E hoje eu estava Sim, pesquisando, né, 45, de 40 em 45 minutos uma pessoa comete suicídio, né? E a importância do acolhimento dessas famílias, e tentar refletir um pouquinho, porque eu não sei como é que é no seu consultório, mas no meu não é raro as pessoas falarem, eu penso nisso, né, quase fiz. Então a gente precisa refletir um pouquinho sobre o sentido da vida também, né? Gente, muita gente entrando, que delícia. Quero dizer que é um prazer ter você aqui. Gostoso demais estar com você mesmo online, né? Você é uma acolhedora, eu acho que não só de famílias, né, de suicidas, mas uma pessoa que acolhe as manifestações. Quero te agradecer e te cumprimentar. E queria que você falasse um pouquinho de você aí para os nossos convidados. para mim Quem é é uma Manuela? honra enorme, Virgínia, estar aqui com você. Um prazer imenso ter recebido esse convite. Eu queria compartilhar que, além dessa honra enorme de estar aqui, você me proporcionou um dia de muito contato com toda a minha trajetória, né? Porque para quem não me conhece, eu estou vendo que tem carinhas conhecidas e carinhas que não são ainda conhecidas, né? Tem gente aqui querido que me conhece, outros que não me conhecem ainda. Eu me chamo Emanuela Araújo, eu também sou gestalt terapeuta, né? Assim como Virgínia, e eu sou docente da Universidade Estácio de Sá, e há 11 anos eu trilho esse caminho que é tão árduo, que é tão desafiador da prevenção e da pós-venção do suicídio. Então, hoje foi um dia comovente, muito emocionante. Então, se eu ficar com a voz embargada aqui em algum momento, então já me perdoem por isso. Mas é porque eu entrei em contato com cada pessoa, né, com que nossos caminhos se cruzaram, pessoas enlutadas, pessoas que, num momento de desespero, pensaram em tirar a própria vida, pessoas muito preocupadas com uma pessoa querida em crise. E você falou, né, Virgínia, eu peguei um pedacinho porque eu estava esperando aqui entrar e não entrava, e eu, ai meu Deus, o que será que está acontecendo que não entrar? O meu celular não estava atualizando, então não estava aparecendo para Aí, mim que você estava ao o vivo. que que era? E aí você falou que é difícil no consultório as pessoas dizerem que estão pensando sobre o suicídio. E sabe o que, que eu percebi na minha prática como docente, não como psicóloga, como docente, que, como eu falei, há 11 anos atrás eu comecei nessa trilha, né, como trabalhando com o suicídio entre policiais militares do Rio de Janeiro, na pesquisa de pós-doc da doutora Deise Miranda, na UERJ, que também foi um divisor de águas da minha vida, né? Ter começado. Então, o que, que aconteceu? Como eu trabalhei nessa pesquisa, eu fiz o caminho inverso. Né? Em geral, as pessoas estudam sobre o tema e depois vão a campo. Comigo foi o contrário. Você Eu começou primeiro fui a campo, trabalhei com pessoas enlutadas, trabalhei com pessoas que tentaram suicídio e depois eu comecei os meus estudos. Então, eu comecei a compartilhar tudo que eu aprendia, porque eu senti uma falta muito grande, um gap ali, né, na vida universitária, que nas universidades, na nossa formação, enquanto psicólogos, não tem não, na grade, né, uma disciplina, nem não tem. tem tanatologia, por exemplo, né? E nada relacionado ao luto, nada relacionado ao suicídio. E eu comecei a levar para o espaço universitário, para a sala de aula, em todas as oportunidades que eu tinha, em todas as semanas da psicologia, em todas as rodas de conversa, assim, e debates. Então as pessoas começaram a se aproximar, Uhum. né? E por eu levar esse tema,
os alunos começaram a compartilhar comigo as suas experiências. E eles compartilhavam, inclusive, né, que não levavam isso para terapia, porque eu perguntava, né, quando algum aluno chegava, por exemplo, dizendo que estava pensando em suicídio. Você está em terapia? Eu estou, mas eu não tenho coragem de falar sobre isso com a minha psicóloga. Mas é tão interessante isso que você está dizendo, porque muitas vezes, né, eu também dou aula aqui na universidade, eu comento muito isso. Às vezes, a relação terapeuta-cliente não tem suporte. O próprio terapeuta não tem uma escuta e o cliente percebe. Né? Eu pergunto normalmente assim para os meus alunos, você fala dessa temática para o seu terapeuta? Não. E dessa? Também não. E do suicídio, muito menos. Então, para os profissionais aqui que estão nos ouvindo e para as pessoas de uma maneira em geral, eu queria que vocês começassem essa live terapêutica se perguntando, será que a minha escuta é acolhedora a ponto de uma amiga, de um vizinho, de um parente chegar para mim e falar, eu estou pensando em suicídio? E eu estava falando que, na minha experiência, os meus pacientes me falam. É raro, mas falam. A semana passada mesmo aconteceu assim, ele disse, olha, se não fosse essa sessão agora, eu acabei de falar para o meu amigo, porque a solução que eu estava vendo era exatamente colocar fim à minha vida. Então, se perguntem, vocês têm uma escuta a ponto de alguém falar? Porque muitas pessoas se culpam depois, né, Emanuele? Ai, será que eu deveria ter feito tal coisa? Deveria. Não sei se deveria, mas o que eu posso fazer agora? Primeira coisa, questionar a minha escuta. Né? Você concorda? Você acha que é um pouco por aí também? Totalmente. Né? E uma outra coisa que é muito presente, Virginia, é em relação à nossa própria formação do estudante de psicologia não se sentir autorizado a adoecer, por exemplo. Né? Não é nem somente em relação à ideação suicida, mas em relação a um adoecimento psíquico, a um sofrimento psíquico intenso. Né? Eu já ouvi muito isso em sala de aula, né? Do aluno dizer, mas como que eu posso ter depressão se eu sou estudante de psicologia? Eu estudo sobre isso. Como que eu posso ter, né, uma crise de ansiedade? Como que eu posso ter um ataque de pânico se eu estudo sobre isso? Então, também tem uma vergonha muito grande de compartilhar, né? E um preconceito muito grande também, por vezes, até mesmo dentro de casa. Muitos alunos já compartilharam, né, que escutam dentro de casa. Ué, mas você não vai ser psicólogo? Como é que você vai atender desse jeito? Isso. É, exatamente. E aí você está falando, né? Eu estou pensando, os pais aqui que estão nos escutando, a gente acaba reprimindo os sentimentos, as expressões de sentimentos da criança. Né? Então, se uma criança vai crescendo num lar onde não pode sentir tristeza, né? De repente não pode sentir saudade, não pode sentir raiva, não pode sentir medo, né? Ela não vai chegar para você e expressar outros sentimentos como os de, olha, estou querendo colocar fim à minha vida. Então, como é que está a nossa abertura para escutar os sinais? E para escutar as expressões de sentimentos também das pessoas que nos rodeiam, né? A Eliane está dizendo que já está aqui, está adorando. Oi, Rô, a Rô está aqui. Elaine, mais conhecida como mamãe. Ai, é minha mãe assídua. Minha mãe assiste todas as minhas lives. E agora está aqui conhecendo você. Que delícia. Que delícia. Tem uma pessoa que colocou que perdeu uma amiga ontem por suicídio. Olha como a coisa está próxima, né? Precisamos escutar os sinais. Isso, Sandra? Mas isso é um processo, né? Você tem que treinar a escuta de todos os sinais. A escuta de todos os sinais,
né? Pode incluir um sinal também de que, de repente, eu não quero mais viver. Mas é preciso questionar. Eu brinco muito do cotonete psicológico. Vamos fazer aí, ó, uma limpezazinha. E é uma construção, né, Virginia? Sim. Ao Acolhimento. longo da vida, como você falou desde pequenininho, aprender a acolher a própria dor, acolher a sua raiva, né, acolher a tristeza, e que está tudo bem ficar triste, está tudo bem sentir raiva. Né? Nós temos todas as emoções, então passamos por todas elas, e está tudo bem. Né? Só que a nossa sociedade, ela atribui, né, qualidades aos sentimentos e às emoções. É ótimo sentir alegria, né? É ótimo a pessoa ficar feliz, o júbilo com a vida. Agora, a tristeza não pode. Não, raiva é feio. Não pode. Vai abraçar o seu coleguinha. A criança está com raiva, ela brigou com o amiguinho dela. Então, ela tem que engolir. Engole o choro. Isso. Homem não chora, homem não chora, né? Homem não chora. Eu faço muito a comparação do organismo físico com o organismo psicológico. Né? O que acontece no organismo físico? A gente mastiga, ingere, mastiga, digere e defeca. Né? A gente coloca para fora aquilo que não é nutritivo. O que acontece com as nossas emoções? Elas entram pelos nossos órgãos de sentidos. Então, eu vejo muita coisa que me dói, eu escuto muita coisa que me dói, né? Eu capto, e aí muitas vezes eu não consigo digerir, e eu não consigo colocar para fora. Então, eu vou interrompendo o meu contato, né? Com as minhas emoções, com os meus sentimentos, e aí o que sobra muitas vezes é o suicídio, né? E para mastigar é preciso de agressividade. Como é que se mastiga sem agressividade? E é preciso escolher, né, o que vai engolir, o que nutre, né, depois de mastigar, digerir. E é necessário expelir, é necessário colocar para fora também o que é tóxico. Isso. A gente precisa aprender isso ao longo da vida, né? E às vezes aquela pessoa que não sabe colocar para fora acaba tendo uma explosão, né? É como se fosse uma diarreia psicológica, né? E o suicídio seria esse ato onde a pessoa ela já não tem mais controle sobre a impulsividade dela, que muitas vezes, né, é o excesso dessas emoções interrompidas e que não encontraram espaço para, de alguma maneira, se expressar, né? E o suicídio acaba comunicando isso, né? É uma forma de comunicação. A Karina ela vai falar, e gente, eu vou falar muito aqui também da Karina Fukumitsu, porque ela é minha mestra. Então, eu falei que eu estou nessa trajetória, né, há mais de 10 anos, mas mais recentemente eu fiz a minha especialização em suicidologia, né, sob coordenação da Karina Fukumitsu, então vou ilustrar muito, né, com exemplos dela, e que ela costuma dizer, né, que o adoecimento autoimune é uma implosão. Quando a gente vai engolindo, né, as doenças psicossomáticas, o adoecimento autoimune, a gente acaba implodindo. Quando a gente não coloca para fora, né, a nossa raiva, a nossa tristeza, as nossas emoções, a gente acaba implodindo. Ela vai falar que o comportamento autolesivo está no entre a implosão e a explosão, né, uma dificuldade em lidar com as emoções, né, e o suicídio seria uma explosão, né, como dizia Fritz Perls, o auge da explosão, o auge da violência. Né, então, a pessoa, né, na tentativa de acabar com a própria dor, acabar com aquela parte que dói, ela acaba finda com tudo, né? Com todo o seu corpo, né?
E é toda a sua vida. interessante, né, que às vezes é só explodindo que os pais escutam, né? Alguém disse aí que no CAPS, né, a procura, né, por essa temática e pacientes com muita frequência têm buscado porque estão vivendo esse contexto, né? E eu vejo no meu consultório também crianças, né? O que me surpreende é a frequência com que a criança começa a se autolesar, né? A autolesão que fica entre a implosão e a explosão. Então, se de repente existe uma mãe muito repressiva, um pai muito repressivo, né, tem atitudes muito autoritárias, isso aconteceu mês passado, a criança começou a se cortar, aí explodiu, aí todo mundo ouviu, né? Então, às vezes, falar baixinho, ninguém escuta. Ah! Aí todo mundo se escuta. Então, vamos refletir nisso também, terapeuticamente. Qual é a altura que o outro tem que falar e se manifestar comigo e para mim, para que eu escute? Com que decibéis emocionais, né? Porque aí entra na explosão que você estava dizendo, né? E como é que escuta, né? Porque, infelizmente, muitas vezes, as crianças, os adolescentes, eles são punidos por estarem se lesionando, porque é uma coisa errada que eles estão fazendo, né? Estão trazendo problema para aquela família. Então, mesmo essa dor, mesmo esse grito, nem sempre ele é acolhido. Nem sempre a família procura ajuda. Né? Então... E muitas vezes, quando procura, querem um psiquiatra, né, para dopar a criança ou adolescente, claro que ele é necessário, mas não assumindo a responsabilidade, né, da própria atitude. Agora, passou uma pergunta, a Egna gostou dos decibéis emocionais, eu acabei de inventar, viu? Eu nunca tinha falado isso, vai me vindo assim, ó. Tem que patentear, Eu Virginia. também gostei dos decibéis aí. É uma questão interessante, uma pessoa lhe perguntou como é que lida com a culpa da família onde uma pessoa se suicidou. Como é que ela pode lidar com a culpa dela? Então, acho que começando pelo começo, nem sempre as pessoas dão sinais. Não existe uma única forma de suicídio. Não existe suicídio, existe suicídios. Né? Existem pessoas, uma pessoa mandou lá na caixinha, né? Se todos os suicídios eles são deliberados, não, não são. Existem suicídios que sim, existe um planejamento, começa na ideação, depois a pessoa parte para o planejamento, depois para a tentativa, que pode culminar ou não num suicídio. Existem formas de suicídio que são impulsivas. Num ato de desespero, não houve planejamento, não houve preparação. Né? Existem pessoas que planejam e preparam tudo antes do ato. Né? Resolvem a vida da família inteira. Né? Fazem conta conjunta, passam, né? Fazem o testamento, né? Então começam a resolver uma série de coisas e se despedem. Essas pessoas podem emitir uma série de sinais ou então dão sinais muito confusos, como, por exemplo, depois de um longo período de depressão, apresentar uma melhora. E está animado, e aí a família se anima também, parece que aquela pessoa está retomando a vida, e a pessoa quer fazer uma festa para reunir as pessoas queridas. E depois ela se mata. E é um susto para todo mundo, mas como assim? Como que isso pode acontecer? Porque, na verdade, ela estava se despedindo. Por vezes, essa melhora é porque ela encontrou, ou ela acredita que ela encontrou, uma solução para o seu problema. É porque ela vai acabar com aquela dor. Então, muitas vezes as famílias se culpam porque não perceberam os sinais. Mas nem sempre as pessoas emitem sinais. Não é todo mundo que emite sinais. Então, isso é importante, né, de ser comunicado também, né, de ser difundido.
A pessoa está acabando de colocar aí, né? E quando nunca houve fala alguma, né? E você está respondendo, né? Não necessariamente tem fala, não necessariamente tem sinais, né? E a culpa, a Thaís está perguntando, e a culpa? Como é que fica essa culpa da família, né? Gente, não se tira a culpa de ninguém. Não tem como dizer para a pessoa não se sinta assim. É como a pessoa está se sentindo, né? Então, da mesma forma que é necessário acolher a raiva, acolher a tristeza, acolher os sentimentos que surgem, também acolher a culpa, né? Então, legitimar também o que a pessoa está sentindo, poder ouvir sobre essa culpa, né? E é claro que você pode trabalhar também perguntando: e se naquele momento você tivesse a informação que você tem hoje? Isso mudaria alguma coisa? Será que mudaria? Porque a gente costuma sentir culpa por algo, por um momento que a gente agiu de uma forma sem ter a informação que tem hoje, né? É uma forma até muito injusta consigo mesmo. Mas não tem como dizer para a pessoa não sinta o que você está sentindo. Porque de repente, até uma mãe está dizendo que o filho se suicidou 2 dias depois do aniversário, né? A outra está dizendo que faz 10 anos e tem dias que parece que foi agora, né? E é verdade, porque existe o tempo psicológico também, né? Existe o tempo cronológico, mas existe o tempo psicológico. Então, às vezes, um evento que aconteceu há 10 anos, às vezes é vivido, né, como se estivesse acontecendo agora, é verdade. O tempo tem essa característica de elasticidade, né? E o suicídio coloca a família, as pessoas, numa impotência muito grande. E muitas vezes, na busca da culpa, na minha compreensão, é a busca do poder. Né? Eu fico tão impotente, não, eu tenho poder, eu teria o poder, e se eu tivesse? Então, eu achei super interessante, Emanuel, isso que você falou. E se você tivesse percebido? O que, que você faria? O que faria diferente? Eu acho que é importante se questionar, né? Alguém está dizendo isso. O Luiz está dizendo a importância de se conscientizar e falar sobre essa temática para a gente prestar mais atenção. E o Paim está dizendo que viver com essa eminência é tortura. É verdade, né? A Karina Focomitz, ela costuma dizer, né, que todo o processo é traumático, não só quando aquela morte acontece, né, porque essa iminência, né, que a pessoa num tratamento longo, por vezes já teve outras tentativas, a família vive no sobressalto, né, de que pode acontecer a qualquer momento, todo o processo é traumático. Né? Então, que ela identificou, né, na sua tese de doutorado, né, uma das depoentes trouxe um termo, um estranho alívio, depois que o seu ente querido faleceu. Né? Por que é estranho? Como que uma pessoa pode sentir alívio, né, depois que uma pessoa querida faleceu? Mas é o relaxamento depois de muito tempo de tensão, depois de um sofrimento intenso. Né? Então, de fato, todo o processo é muito doloroso, é muito difícil. Não só o momento da morte. E o terapeuta ou o colega mesmo, né? É poder acolher esse estranho alívio. Olha que coisa incrível, né? E independente assim do suicídio, às vezes você tem um pai já idoso, né, que está há muito tempo passando por dificuldades. Aí quando ele morre, é um alívio, é um estranho alívio. Olha que interessante, palavras paradoxais, mas a pessoa não tem coragem de falar que é um alívio,
Então, a própria pessoa não se acolhe, né? Não se acolhe. Sim. E é importante, né, que esse alívio ou qualquer outro sentimento seja legitimado e que isso venha da pessoa, ela dizer que ela está se sentindo aliviada, não outra pessoa dizer como ela deveria se sentir. Você deveria se sentir aliviada porque a pessoa estava sofrendo muito. Isso pode ser terrível e muito doloroso. Por mais que uma pessoa, que você falou de uma pessoa idosa, né, depois de um longo período de sofrimento, para aquela pessoa pode ser muito doloroso ouvir outra pessoa dizendo: você deveria agradecer por essa pessoa partir nesse momento, ela já sofreu muito. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? E assim, o nosso título, né, é acolher a dor com amor. E quem vai dar o tom desse acolhimento é o outro, é quem está sentindo essa dor. Não somos nós, né, que vamos determinar como essa pessoa ela deve ser acolhida, né? Porque cada pessoa tem uma forma de expressar o seu luto, né? Pai, eu não entendi, Aline. E quando ela fala que vai fazer, relata como e dá sinais de que quer viver. É terrível. Eu não entendi. Quer dizer, a pessoa, ela fala que vai se suicidar, mas no fundo ela dá sinais de que quer viver. Deixa um pouquinho mais claro, né? E aí o Luiz está perguntando, Emanuele, e quando você percebe os sinais, o que que você pode fazer? O que que no caso a pessoa pode fazer? Como é que ela deve agir? Então, são duas coisas, né? Sobre a primeira pergunta, eu imagino que ela esteja trazendo algo que é muito presente no comportamento suicida, que é a ambivalência. A pessoa tem uma parte que quer morrer, que quer acabar com tudo, que precisa acabar com aquela dor, e tem uma parte que quer viver. Então, isso acaba sendo muito desgastante para a família, para os amigos, para as pessoas próximas. Né? Porque a pessoa, como? Uma hora ela quer acabar com tudo, quer morrer, e outra hora ela está fazendo planos. Isso é muito confuso, isso é muito difícil de lidar. Né? Mas, infelizmente, né, isso é muito comum no comportamento suicida, essa ambivalência. Né? Não é uma única forma da pessoa manifestar. Né? Então, isso pode ser muito confuso. Agora, em relação aos sinais, o que fazer, né, primeiro é acompanhar essa pessoa, né, ver o que essa pessoa precisa. Por vezes, bater no ombro dela e dizer: olha, procura ajuda, vai procurar terapia, ou então vai no médico, procura ajuda. Por vezes, aquela pessoa não tem condições de fazer isso sozinha. Por vezes, quem está por perto, né, precisa auxiliar, inclusive nisso, né, em procurar um profissional, em ligar, marcar uma consulta, acompanhar, estar perto, né, mandar uma mensagem: como que você está hoje, como que você acordou, né, ou você tá, o que você está sentindo, você está conseguindo se alimentar, né? Então vai depender também qual é o né? Por exemplo, se é uma pessoa em crise, por exemplo, né, ficar sozinha administrando a sua medicação, por exemplo, é importante ter alguém por perto que possa administrar. Né? Por vezes, é importante que haja um revezamento daquela família. Por vezes, é necessária a internação durante uma crise suicida. Né? Então, cada caso é um caso. Mas em todos os casos é importante a presença. Estar ali disponível para aquela pessoa. Né? E rede de apoio. Rede de apoio. Não ficar sozinho com aquela pessoa. Né? Pedir ajuda da família, pedir ajuda dos grupos, né? Quais são as pessoas de confiança dessa família,
outros profissionais que possam ajudar essa pessoa, né? Isso também para os psicólogos, né? Não ficar sozinho com aquela pessoa, né? Então, solicitar, né, a ajuda da família e de quem mais puder, né, acompanhar um trabalho de equipe. Você está falando, né, assim, eu me lembrei, eu vou citar porque é público, o Dr. Jorge Ponciano fala muito isso. Ele contou num congresso sobre um paciente que o procurou, dizendo, né, de toda a história que ele estava vivendo e que a vida dele havia perdido sentido. E como havia perdido sentido, ele estava pensando em colocar fim à própria vida. Diante daquela dor, daquela dor imensa, o Dr. Jorge Ponciano fechou os olhos e deixou escorrer 2 lágrimas. Ficou em silêncio. Para quem o conhece sabe que ele é assim mesmo. Aí, quando ele abriu os olhos, o paciente também estava chorando. E o paciente, eu me emociono de falar porque eu imagino a cena. O paciente disse assim para ele: eu não sabia mais que eu valia 2 lágrimas de alguém. E ele não se suicidou. Então, diante desse caso, eu fico pensando a importância da presença, né? Que a Emanuele estava dizendo. Então, o que fazer? Questionar novamente a qualidade da sua presença. Aquele que pensa em suicídio, ele está em um desespero. De repente, ele não se sente valendo nada. Quantas vezes já ouvi falar, eu valho mais morto do que vivo? Vocês já devem ter ouvido também. Então, o valor da vida, o sentido da vida, né? Então, se de repente a pessoa percebe que tem algo presente, alguém presente, conectado, talvez a vida resgate o sentido. E é o que você estava dizendo, né? Oferecer ajuda, inclusive vou fazer a propaganda do ITGT. Nós temos o Instituto de Gestalt Terapia em Goiânia, estou falando de Goiânia. Mais de 30 anos, eu e Marisete somos diretoras, e você tem o atendimento num valor que cabe no seu bolso. Os atendimentos agora estão online, né? Eu vou escrever aqui, o site é www.itgt.com.br. Você pode, isso é um tipo de ajuda, não é? Quer dizer, olha, tem um lugar onde você pode procurar ajuda, então é 62, vou colocar o número também. Então, mas é o que a Emanuele disse também. De repente, ir com a pessoa atrás, né? Não basta passar o nome da pessoa, porque às vezes a pessoa não tem energia suficiente para fazer isso, né? Aí a Solange está falando, na verdade, a meu ver, a ideação suicida vem em função de algo que dói muito. Acho que a pessoa que se mata morre em função dessa dor, que infelizmente não é vista da mesma forma de outras dores. O que você acha disso, Emanuele? Emanuele? Caiu? Acho que ela caiu. É verdade, é verdade. É uma dor que dói tanto, que às vezes o suicídio ele vem como anestésico. Ela caiu e deve voltar. Então, a dor é tão grande e em pesquisas, né, com pessoas que tentaram cometer o suicídio, nós temos até uma pesquisa atual agora aqui na PUC, as pessoas dizem que é uma dor que dói menos. Então, para aliviar a dor, a automutilação, se vocês lerem pesquisas a esse respeito, fica muito claro. A pessoa se machuca para diminuir, para anestesiar uma dor maior.
né? O suicídio é uma dor emocional. Uma dor emocional. E às vezes as pessoas usam o corpo para aplacar essa dor emocional. Durante esses 10 anos, eu pensava que talvez meu filho tivesse cometido suicídio por não ter um pai presente, por eu ter ficado ausente dele de algum tempo. É interessante essa busca, né, dessas justificativas, na minha percepção, é uma forma de tentar ter o poder sobre a vida do outro, né? A Gelma está pedindo para participar, mas eu tenho que esperar a Emanuele. Ou será que ela está no celular da Gelma? Agora eu fiquei confusa. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Essa busca de respostas, tentando se colocar como culpada, é uma forma de ter poder sobre a vida do outro. E tem pesquisas que dizem também que a gente quer reduzir, olha que interessante, a gente quer reduzir a um ou a dois motivos a causa do suicídio. E que essa perspectiva reducionista também não vai nos levar a lugar nenhum. Porque o ser humano ele é tão complexo, né? De uma maneira assim muito metafórica, vocês perceberam que eu adoro metáfora. E agora, outra pessoa pedindo, mas não é Emanuele. A gente não faz um bolo apenas com farinha de trigo ou com ovos, né? O bolo ele é feito com uma série de ingredientes. E quando o bolo está sendo feito, a gente não consegue mais separar a gema da farinha de trigo, da maisena. Então, é muito importante a gente compreender que suicídio é um ato muito complexo que não dá para ser reduzido assim. É a ausência do pai, ou eu também fiquei muito ausente. É muito interessante porque nas ciências da natureza nós conseguimos encontrar e refletir sobre causa e efeito. Tipo, por que que a água ferve? Porque ela foi colocada no fogo. Tem um porquê, né? Mas, na verdade, quando a gente fala de ciências humanas, não existe um porquê, né? Por isso que ciências humanas. Então, não tem como um porquê, é uma complexidade mesmo. Aqui, agora a Emanuele entrou. Tá aqui. Então, é muito complicado, né? Oi, voltou. Tá, e vocês estão ouvindo a gente bem, pelo menos me ouvindo bem, ou a internet está ruim? Alguém falou que está ruim? Estão ouvindo bem? Eu estou por aqui, gente, Tá, será? você Será que eu está, voltei? está. Ah, que Não, bom. tá sim. Que os deuses da internet nos ajudem. Tem uma pergunta, né, que veio durante o dia, se é normal sentir raiva, também raiva da pessoa que se suicidou, além da culpa, a frustração. Então, esse sentimento de raiva é comum? Como é que você percebe isso na sua prática? Tem um livro que eu gosto muito, que se chama Suicídio Futuro Interrompido, Guia para a Fala um Sobrevivência, pouquinho mais alto. da Paula Fala um Fontenelle. pouquinho mais alto. E desculpa, gente, é porque o mundo começou a desabar aqui no Rio de Janeiro, começou a chover muito forte. Mas olha, é um livro que se chama Suicídio, o Futuro Interrompido, Guia para Sobreviventes, da Paula Fontenelle, que é uma jornalista
ela é uma enlutada por suicídio, ela perdeu o pai por suicídio, e isso foi em 2008. Praticamente a gente não tinha nada aqui no Brasil sobre a temática do suicídio, não tinha nada, né, para os familiares, para quem perdeu alguém por suicídio. E ela publicou esse livro, ela entrevistou, né, sobreviventes do suicídio, ela entrevistou especialistas profissionais da área. E por que eu estou falando desse livro? Primeiro, porque eu indico muito esse livro, ele é muito didático, e porque tem uma frase que me tocou muito, de uma pessoa enlutada, que ela fala o seguinte: nós choramos pela pessoa que morreu e nós sentimos raiva da pessoa que provocou isso. Então, é muito frequente, né, entre os enlutados sentir, né, muita saudade, sentir muita tristeza e, ao mesmo tempo, também sentir muita raiva. Né? São muitos os questionamentos. Por quê? Mas por que isso aconteceu? Por que ele fez isso comigo? Por que ele fez isso com a nossa família? Por que me abandonou? Por que me deixou sozinha? Né? Então, eu estou lembrando muito da fala de uma esposa, né, que ficou com os filhos pequenos. Ela ficou sozinha com os filhos e ela fala com muita raiva desse marido. Por que ele me deixou nessa situação? Uma outra fala desse livro foi um enlutado dizer: ele resolveu o problema dele. E agora? O nosso. Quem é que resolve? Né? Então, a raiva ela vem misturada com outros sentimentos. E não, então, não tem, né, cada fase. Agora está na fase do choque. Depois vem uma fase de tristeza. Depois, não tem. É no mesmo dia, ou no mesmo instante, todos os sentimentos. Olha, estão pedindo o nome do livro. Qual que é o nome do livro? Suicídio, o futuro interrompido. O futuro, estou escrevendo. Guia para O sobreviventes. futuro interrompido. Enquanto Isso, você... da Paula Fontenelle. Rompido. Enquanto você... Paula, aí vocês procuram. Enquanto você caiu, eu disse assim, né? Nas ciências humanas a gente não tem o porquê, nas ciências da natureza sim, né? E um bolo a gente não faz com farinha de trigo e ovo, existe, né? De alguma forma uma mistura de ingredientes. E essa busca do porquê, se responsabilizando, é uma forma de ter poder naquilo que de repente está provado que nesse contexto não aconteceu. Agora, tem uma pergunta que eu achei tão interessante que apareceu hoje. É possível, né? A pessoa ela vive com medo dessa transmissão transgeracional. Quer dizer, se na família dela teve um suicídio, é possível que isso seja transmitido geracionalmente, que outros vão vir? Como é que você, no seu estudo, percebe isso? Agora eu vou indicar outro livro. Ótimo. Que aí é da minha mestra Karina Fukumitsu, que ele se chama Sobreviventes enlutados por suicídio, cuidados e intervenções. Sobreviventes... enlutados por suicídio. Enlutados por suicídio. Isso, cuidados e intervenções. Suicídio, cuidado e intervenções. Aliás, é essa temática que você vai desenvolver, gente. Nós temos aí um curso que começa, Karina Fukumitsu. E agora, hein? Pode falar, F-U... K. U. Pronto.
Não, já apareceu, ó, Karina Fukume. Então, ITSU. essa temática, né, das intervenções, do acolhimento para a família enlutada, é uma temática de um curso da quarta edição do curso, com autores de livros e capítulos dentro da abordagem gestáltica. No meu site, né, no meu Instagram, eu tenho divulgado esse curso. Ele acontece de 15 em 15 dias, quarta-feira de 20h30 às 22 horas. Existem temas variados, tanto para estudantes de psicologia, para profissionais e curiosos também. Hoje eu recebi, olha, eu sou uma curiosa na psicologia, posso fazer? Claro, né? Então, essa temática do suicídio, a Emanuele é nossa convidada, tá? Olha, dia 18 de maio, com o tema Luto por Suicídio, possibilidades de acolhimento, cuidado e intervenções. Olha lá, né? Então estaremos juntas. Mas voltando, né? Você disse que indica o livro, mas Sim, eu estou indicando o livro porque a Karina ela fala para quem quiser, né, se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, ela fala sobre transmissão psíquica transgeracional, né, que é comum, né, quem perdeu, por exemplo, né, um filho que perdeu o pai ou a mãe por suicídio, tem medo que isso também aconteça, né, como se existisse uma herança, mas não existe. O suicídio ele não é transmitido de pai para filho, ninguém herda o suicídio. Né? O que pode ser, ou o que é genético, é o transtorno mental. Né? A depressão, o transtorno de humor bipolar, esquizofrenia. Né? Isso pode ser, né, herdado geneticamente, agora o suicídio não. O suicídio, né, o que pode acontecer é que o suicídio ou comportamento suicida ou comportamento, né, autodestrutivo, ele é aprendido. Né? Aquele pai ou aquela mãe lidou com os seus conflitos dessa forma, lidou com as suas dores dessa forma. Mas da mesma forma que é aprendido, pode ser reaprendido. O que pode acontecer é essa pessoa confluir com esse pai ou com essa mãe. Mas aí, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com essa confluência, né? Na diferenciação, né? No investimento do autoconhecimento para que essa pessoa escreva a sua própria história. Essa foi a história desse pai. Essa foi a história dessa mãe. Agora você vai escrever a sua história. A pessoa não está fadada. Isso não determina. Né? Então, ela pode, sim, né, dar um outro rumo para a sua vida, né? E ter um desfecho totalmente diferente. E se a pessoa está na dúvida, né, com medo de ser transmitido, ela precisa realmente ressignificar. E para isso a ajuda psicológica é fundamental. Porque às vezes a pessoa não tem nem coragem de falar que tem esse medo, né? Olha, ela está dizendo aí, olha, que maravilha você falar sobre isso. Meu filho fez com 17 anos e agora eu tenho um neto de 16 e eu estava com esse medo. Olha que bênção, olha. Agora, Saila, essa dúvida, né, dessa transmissão transgeracional, ela é mais comum do que você imagina, por isso que uma seguidora nos perguntou. E achei excelente a explicação, Emanuele. E não é só entre filhos que perderam, né, pai ou mãe. Também uma pessoa que perdeu um ente querido, né, é muito comum que ele tenha medo de perder pessoas próximas. Né? E por que isso acontece? Fala mais alto, microfone de novo. Uma coisa é a gente ver na televisão que houve um suicídio ou ler no jornal, uma coisa muito distante, muito fora da realidade. Outra coisa é quando acontece dentro de casa. Então, isso traz concretude.
aproxima, é muito real, se torna muito possível. Então, aquele enlutado, ele começa a ficar com muito medo que isso aconteça com outras pessoas da família. Né? Então, é importante que esse medo ele seja olhado, que ele seja também, né, acolhido. E na sua experiência, assim, né, quais são as maiores dificuldades da família, né, enlutada por suicídio? Quais são as maiores dificuldades, né, e como é que eles podem administrá-las? É um luto muito específico, né, Virginia? Porque quando uma pessoa morre, por exemplo, por infarto, ninguém questiona, ninguém culpabiliza aquela família, ninguém fica ali querendo saber, ninguém faz especulações. Agora, quando um suicídio acontece, são muitas as perguntas. Mas por quê? Mas por que isso aconteceu? Mas por que ele fez isso? Mas vocês não perceberam o que estava acontecendo? Vocês não viram o que estava acontecendo? Mas ninguém fez nada? Ninguém ajudou? Como é que vocês deixaram chegar nesse ponto? Então, são perguntas que machucam muito, porque culpabilizam, né? Porque acusam, principalmente quando são os pais que perdem os seus filhos. Como que você deixou isso acontecer com seu filho? Né? Então, os pais são vistos como negligentes, desatentos. Então, além da dor da perda, além da saudade, além da autoculpa, né, da autoacusação, ainda existem os julgamentos alheios. Né, uma morte que acaba se tornando pública, porque as pessoas comentam, fazem especulações. Então, isso é muito difícil de lidar. Ainda é um tabu muito grande. Então as pessoas se sentem muito desconfortáveis, porque as pessoas querem saber: ah, morreu de quê? E se o enlutado responde suicídio, por causa de um constrangimento, né? A pessoa não sabe o que dizer, não sabe o que falar, e aí o próprio enlutado não se sente autorizado a conversar e a falar sobre isso. Né? Então é um desconforto, acaba causando ali um desconforto muito grande, ninguém sabe o que fazer, ou então começam as perguntas e as acusações. E dentro de casa, você perguntou, né, das maiores dificuldades, uma das grandes dificuldades é que dentro de casa, cada um vai vivenciar o luto de uma forma, e o que pode acontecer é uma pessoa culpabilizar a outra. Mas você foi omisso, mas você falou tal coisa em tal dia, mas você poderia ter feito tal coisa, né? E acabar, né, criando ali um clima muito hostil dentro de casa, ou então ninguém fala sobre isso. Acaba sendo um tema, né, que não pode ser dito dentro daquela casa. Ou então aquilo vira um segredo de família. Né? Então, tudo isso acaba dificultando a elaboração desse luto. E aí eu estou pensando na importância da terapia familiar, né? Quando a Muito gente fala de importante. acolhimento, se todos puderem se reunir ao mesmo tempo e expressarem as fantasias, a culparem ali ao vivo e a cores, e a terapeuta, né, ela tem recursos para ajudar a digestão. Né? Eu falo que nós somos um pouco a dentadura dos nossos clientes, né? A gente ajuda a fazer a digestão. Agora, tem uma pessoa perguntando: o que você poderia dizer a pais que têm vivido essa eminência do suicídio? Não fiquem sozinhos. Não fiquem sozinhos. Procurem apoio, né, o máximo que puder.
né, de um psicólogo de confiança, né, e de um médico também ali de confiança, façam uma rede de apoio, busquem ajuda ao máximo possível e se cuidem. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, né, se fortaleçam, se nutram, né, para poder cuidar do outro, porque é um processo de fato muito desgastante, muito difícil. Então, se cuidem emocionalmente também. Né? E uma coisa que é muito importante e muito difícil ao mesmo tempo é que ninguém é responsável pela vida do outro. Né? Nós temos um limite. A culpa, né, também como a Virginia estava trazendo, também é uma onipotência, né, do que eu poderia salvar o outro, mas não, nós não podemos salvar o outro. Né? E tem uma também, né, eu estava falando das coisas que machucam um pouco antes, né? E uma das coisas que machuca muitos enlutados é ouvir que o suicídio ele pode ser evitado. É uma morte que pode ser evitada. Então, Setembro Amarelo, para muitas pessoas enlutadas, acaba sendo um pesadelo, porque escuta isso o tempo inteiro, né? E é uma frase da OMS, né, que 90% dos suicídios poderia ter sido evitado. Agora, imagina como é para uma família que perdeu um ente querido que poderia ter sido evitado. Meu Deus. Se poderia, como é que eu não evitei? Eu falhei, eu poderia ter sido poderia ter evitado essa morte. E não. Gente, o que eu vejo na minha experiência, né, e nos meus estudos, que o suicídio ele pode ser prevenido. Né? E prevenção é diferente de evitação. Prevenção é redução de riscos. Né? Ele não determina, ele não tem nenhuma garantia. É absolutamente necessário, né? Mas né, não é possível evitar, não é possível salvar o outro. Né? Mas é possível apoiar, é possível acolher, é possível estar do lado, é possível fazer o que for possível. Mas não impossível, né? E quando você fala em prevenção, de novamente seria escutar os sinais, né? Então, se de repente eu sei que alguém está na iminência, é tentar me aproximar e conversar. O que você quer com isso? Onde você acha que essa sua atitude vai te levar? Né? Porque muitas vezes existem alguns suicídios que são planejados, alguns são frutos de uma impulsividade, onde a pessoa planeja exatamente machucar as pessoas com as quais, né, ela convive. Então, é prestar atenção em que você pode estar gerando um ambiente nocivo, uma relação tóxica que pode levar a, né? Então, eu achei maravilhoso você dizer prevenir é diferente de evitar. Evitar a gente não pode. Agora, prevenir, dependendo do contexto, percebendo como é que eu me relaciono com aquela pessoa, eu posso, no mínimo, tentar. Né? E achei muito bom quando você disse dentro dos limites e possibilidades. E nós já estamos conversando há 1 hora. E eu queria que você, eu tenho um monte de coisa aqui, né? O que mais você aprendeu trabalhando com suicidas, né? Com a família, né? E onde a gente pode encontrar apoio? Algumas pessoas perguntaram também. Literatura, sugestões que você já deu e vai dar mais no curso, viu, gente? Vocês podiam fazer o nosso curso, começa 23 de março. Então, qual foi a maior lição que você teve e onde encontrar apoio? Assim, o que você pode sugerir? Bom, foram várias as lições. Uma delas é o amor, né? O amor que fica, o amor pela pessoa que partiu. A dor é imensa, porque o amor é imenso também. Eu acredito muito na potência dos grupos.
Você perguntou como buscar apoio. Gente, grupos de apoio têm uma força tremenda. Eu sou facilitadora de um grupo de acolhimento e é muita beleza. Tem muita dor, mas também tem muito compartilhar, tem muita troca, tem muito processo ali de ressignificação, muitas vidas sendo reescritas, né? Então, os grupos eles são muito fortes, né? Muito potentes. Eu acho que a maior lição que eu aprendi de todas foi a de humildade, né? Porque por mais que eu estude, por mais que eu leia, por mais que eu invista na formação, os meus grandes mestres são as pessoas imutáveis. Eu aprendo sempre, o tempo todo, né, nos mínimos detalhes, né? Então, essa foi a grande lição que eu aprendi, né? Que se calar, por vezes, é muito mais importante do que falar. É muito mais o que ouvir, é muito menos, né, ter o que falar, ter o que dizer. É abrir espaço, né, para a expressão dos sentimentos. Né? E tá ali, é a presença, tá ali com o outro. Nossa, que lindo. E você falando isso, eu lembrei, até para a gente fechar, de uma frase do Rubem Alves, você deve conhecer, que ele diz assim: a gente não ama quem fala bonito, a gente ama quem escuta bonito. Então, acho que acolher, né, a dor com amor é acolher com a escuta. Nós não somos bons escutadores, né? Ficar com a boquinha fechada. E eu lembro que eu era pequenininha e minha mãe falava: cuidado, boquinha com que fala, cuidado, olhinho com que olha, né? Então é talvez selecionar, né, o nosso olhar, a nossa fala. E muitas vezes é o que você disse, né? Calar é melhor do que falar. Quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? Bom, eu quero te agradecer. Essa live vai ficar salva. Vocês devem compartilhar. Acho que tem reflexões importantes demais. Quero agradecer, como eu te disse, você é um acolhimento em pessoa. Então é muito gostoso de escutar. E eu acho que você deve fazer um trabalho belíssimo. Né? Você pode falar a sua clínica, onde que eles encontram esse grupo de acolhimento, como é que podem te encontrar? Ai, te agradeço demais. Eu só queria ler uma frase que eu amo demais da Teresa Gouveia, que ela fala assim, ó: tudo que dissermos será insuficiente diante do amor e seus destinos. Eu acho que isso diz muito do nosso encontro aqui, que eu amei muito, muito, muito estar aqui com você, com os seus queridos, com os meus queridos também. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. Então, quem ainda não conhece meu trabalho, quem quiser saber mais, @psicóloga Emanuele Araújo, né, o grupo de acolhimento, quem quiser mais informações, só entrar em contato por direct, ou então clicar no link da bio que vai direto para o meu celular. Tá? O grupo de acolhimento acontece toda primeira segunda-feira do mês, de 19 horas até as 20h30. É um grupo gratuito, como um grupo de acolhimento é gratuito e online. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, mas agora a gente está para o mundo inteiro, né? E quem quiser se aprofundar mais sobre os estudos, né? Virginia já deu a super dica, né, da 4ª edição do grupo de estudos, e também eu tenho o meu próprio grupo de estudos que eu coordeno. Quem quiser conhecer um pouco mais, o grupo de estudos Diálogos sobre Lutos. Tá bom? Olha, gente, então tem aí 1000 dicas para Sejam vocês, bem-vindos. exatamente. Quero te agradecer a todos vocês que
participaram, esses corações aí, que só vejo coração subindo, subindo, a mãozinha acenando, acenando, acenando. Quero agradecer, achei que a live foi uma delícia, um tema pesado, que a gente tentou, né, dar um toque de leveza. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer na vida e com a gente mesmo em primeiro lugar. Beijos, 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 e vamos compartilhar e vamos fazer aí, né, essa análise da autoescuta, viu? Beijos grandes e se vir. Beijo. Tchau, tchau, gente.